Boa noite. Estive sentado ao pé da Sandra, mas não combinámos nada. É que nós não imaginamos, ouvimos dizer, mas não conseguimos imaginar o trabalho que é feito espiritualmente aqui na sala antes de nós adentrarmos. A exposição que eu vou fazer é sobre violência doméstica. É um tema pesado, porque nós pensamos que não, mas vivenciamos todos estas questões na nossa casa. E para amenizar, o último diapositivo é que brilhe a sua luz. É o convite que vem na mensagem inicial. Isto é só para nós termos uma noção do trabalho espiritual, que até a página é escolhida por eles. Nós abrimos, não é, doutora? Mas é fantástico, já não é a primeira vez que isto acontece. Não sabe o que vou falar, não viu, e o último diapositivo é realmente o convite para que brilhe a nossa luz. E porque eu hoje também trago umas imagens um bocadinho pesadas, para nós termos a noção de que também somos violentos, para nós termos a noção de que dentro de portas de nossa casa também existe a violência doméstica. Como dizia no outro dia o Marcelo, a violência social, violência doméstica, não há departamentos, é sempre violência. Custa-nos é ser dentro da nossa casa, ser dentro de portas aonde nós nos supunhamos protegidos, aonde nós devíamos estar amados, seguros, confiantes, aonde a criança pudesse nascer e pudesse ser educada e ser orientada, aonde nós pudéssemos conviver uns com os outros, mas nem sempre isso acontece. As reflexões que eu trago são também com base na obra Desafios da Mediunidade, Desafios da Vida Familiar, que demos no ano passado, mas ele está sempre identificado num quadradozinho no fundo, a capa do livro, porque não trago só o livro, como é normal. Portanto, vemos que está ali. Eu fui buscar esta pergunta, a importância da família para a vida do espírito reencarnado. É através da engrenagem familiar que cada filho de Deus, matriculado no educandário do Renascimento, se vai preparando para aprender a conviver, a conhecer e a respeitar a humanidade. Nós precisamos de ter uma família aonde possamos renascer para aprender a conviver. Nós precisamos de ser de pequeninos, precisamos de ser alimentados, é certo, mas precisamos ser orientados. Porque nós trazemos muito das nossas tendências e é de pequenino que nós estamos mais permeáveis ao aprendizado, à educação, à conduta reta que nos possam ir orientando. E é por isso que nós vamos precisar de ter uma família para renascer. Se nós, quando estamos no mundo maior, nós escolhemos a família aonde vamos reencarnar, nós vamos vendo aquilo que mais nos pode, o que melhor nos pode oferecer para o nosso crescimento moral e espiritual. E quando nós não escolhemos, porque não temos condições de escolher, os nossos amigos, os nossos guias, os nossos protetores escolhem e localizam-nos no sítio, na família que nós vamos precisar de ter para evoluir, para nós conseguirmos realmente vencer as nossas lutas, ultrapassar e nos reeducarmos e irmos vencendo. É das várias reencarnações, é essa a necessidade reencarnatória. No livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 775, questionou qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Se deixasse de haver família, se não interessasse a família. E os amigos espirituais disseram-lhe um recrudescimento do egoísmo. Eles não disseram só que era um retrocesso. É que esta palavra recrudescência é forte e nós vamos entendê-la
com o exemplo que se nós tivermos uma doença de foro oncológico e estivermos a ser tratados e a doença está a ser debelada, nós ficamos felizes. Mas de repente vamos fazer um exame e a doença veio em força, voltou novamente a ser invasiva de uma forma muito complicada e vai ser ainda mais difícil de a combater porque ela está a não aceitar, a não ceder à medicação. E é isso que iria acontecer se não houvesse família. Iríamos ser ainda muito mais egoístas, muito mais, o nosso ego viria ao de cima. E isto seria um caos. Por isso nós necessitamos da família. Porque é ali, naquele sítio, naquele lar, com tão poucas pessoas que constituem a família, que nós vamos aprender a fazer cedências, que nós vamos aprender a compreender o outro, que vamos aprender a perdoar, que vamos aprender a colocar o outro à nossa frente, a criar, portanto, oportunidades de crescimento entre todos nós. É muito mais fácil fazer estas cedências no lar do que estarmos a fazê-las cá fora. É por isso que é na família que é a microsociedade, é a base da sociedade. Aquilo que nós somos na família vamos ser cá fora. Por isso é que às vezes nós dizemos, mas afinal de contas, que sociedade é esta? Onde é que anda a família? Temos que repensar os valores da família. E é isso que nós precisamos realmente de fazer. A família é necessária porque é o berço da sociedade. Então, porquê é que nós brigamos? Dentro de casa, conforme na rua. Nós vamos brigando por muitos motivos. Nós brigamos porque temos opiniões, temos valores, hábitos e manias completamente diferentes. Nós até durante o namoro pensamos que as coisas se podem ir diluindo, mas quando vamos para a partilha do mesmo espaço, a coisa complica-se, porque é preciso partilhar, é preciso respeitar o espaço do outro e o outro também respeitar o meu espaço. É uma questão de nós nos irmos adaptando um ao outro. E nem sempre nós conseguimos fazer cedências. Às vezes vamos fazendo cedências porque nos amamos muito, mas vão cá ficando dentro tensões, questões por resolver. Outras vezes também vimos do trabalho, ou há mesmo problemas internos, criando mágoas, e nós não vamos resolvendo, nós não vamos dialogando, e há muita falta de diálogo. E como se costuma dizer, às vezes vão se entupindo, e andamos ali, quando de repente parecemos uma panela de pressão, aquilo explode, e nós gritamos, barafustamos, berramos, já não desculpamos, seja em relação ao cônjuge, seja em relação a um filho, a uma sogra, a um familiar qualquer ali. E vamos criando zangas, estigmas dentro da própria família, muito desnecessárias. Brigamos também, muitas das vezes, pela nossa insegurança. Somos inseguros e começamos a imaginar. Quem já não ouviu o termo, fez um filme. Fazemos filmes milhentos em que vamos pondo em causa, em que vamos criando pequenas ciladas para ver se apanhamos a falha daquilo que nós estamos a imaginar e vamos criando conflitos. E criamos conflitos uns com os outros, pela nossa insegurança, pela disputa de poder, quem manda sou eu. Queremos muitas das vezes mandar, não queremos estar aqui agora a ter que obedecer, e ele chega e quer ele mandar. Aí ela também quer mandar. E andamos aqui às vezes, nós pensamos que não, mas acaba porque tem que ser, caramba, está sempre com o comando, e porque é que sabe ver o programa dele, porque é que não é de ver o meu, e por estas pequenas coisas, começamos às vezes em brigas, que depois vêm ao de cima as mágoas que temos e os ressentimentos, e entramos num desconforto total de guerras dentro de casa. E vivenciamos verdadeiras batalhas. Pelo menos de palavras. Portanto, em tudo isto é sempre o nosso egoísmo a falar.
eu é que sou importante. O outro, eu vou fazendo uma cedência ou outra, mas também não estou para ceder sempre. E de não cedência em não cedência, de disputa em disputa, brigar é uma realidade. Discutimos muito, berramos muito, insurgimos-nos bastante. Trago a imagem que é dura. Esta imagem é muito dura mesmo. Para nós vermos que nós esmurramos muito o outro. Nós esmurramos mesmo bastante. E vemos muita agressão física. Nós vemos mesmo muito murro. Vemos muita nódoa negra. Muito, ai, eu caí. Ai, eu bati. E vemos crianças também com nódoas marcadas, com vergões. Nós vemos em que as pessoas dilaceram o outro fisicamente. Mas para mim esta imagem é para nos mostrar as agressões morais, conforme nós dilaceramos a alma do outro quando nos insurgimos contra ele, quando os denegrimos, quando o destruímos psicologicamente, fisicamente, moralmente. Ele fica devastado, sente-se inútil. Uma gorda, uma velha, uma magra, não tens utilidade nenhuma para nada, não fazes nada de jeito, e a pessoa começa a sentir-se nada. A vida deixa de fazer sentido. E nós não nos apercebemos. Mas quando nós temos atitudes menos boas, nós estamos a esfrangalhar o outro. E não sabemos que mágoas lhe estamos a pôr na alma. Denegrimos muito o outro. E vemos realmente as pessoas muito, muito tristes, muito desestabilizadas. Dizem que a violência doméstica tem aumentado bastante. Nós temos visto isto nos mídia. Também porque muitas das vezes aquele que sofre a agressão chega a um ponto em que já não está a aguentar e começa a tentar dizer ou não. E o outro não aceita, porque não aprendeu os seus limites. Não aprendeu os seus limites e nós deixamos chegar a pontos que não devíamos deixar chegar. As mulheres normalmente não denunciam por medo, porque têm medo que se forem denunciar irão sofrer muito mais. Mas os homens não denunciam por vergonha. Há muita violência doméstica, sim. Há muita mulher a levar, mas há muito homem a sofrer violência doméstica em sua própria casa. E que não denuncia por vergonha, dizem as estatísticas. Tenho ouvido na televisão, e ainda agora estes dias estiveram a falar, muita gente a sofrer a violência. Nós temos que pensar como estamos a maltratar o outro, como estamos a tratar o nosso próximo. Mas a violência não é só entre o casal. Nós também cometemos muita violência doméstica com os nossos filhos. Primeiro, porque procuramos dar tudo, muitas das vezes, aos nossos filhos, nos preocupamos com os teres e não damos aos nossos filhos a noção do ser. E os nossos filhos começam-se a habituar a ter, e no dia em que não têm, eles vão exigir. E o pai ou a mãe vão ter que fazer gato-sapato, porque aí ele não vai poder faltar aquilo que quer, a roupa de marca. Lá os aparelhos e todas estas novas tecnologias. Há dias estava uma mãe a dizer, mas o meu filho sempre foi assim. Eu era divorciada, tinha 3 filhos, mas a ele nunca lhe podia faltar o dinheiro para o café, para a discoteca, para a roupa. Sempre se achou mais do que os irmãos, o mais bonito, o filho querido. A ele nunca podia faltar.
Este filho está a ser agressivo com os irmãos e com a mãe. Mas quem é que o criou assim? Quem é que o fez violento? Fomos nós. Muitas das vezes somos nós que não sabemos dar os limites aos nossos filhos. Nós não conversamos com os nossos filhos. Às vezes queremos que eles andem, que sejam os melhores na escola. Eles têm que ser os melhores, ter as notas mais altas. Eles têm que se dar com os melhores. E então, se tiverem algum dinheiro, alguma posição social que dê status melhor. Nós não nos interessamos muito, às vezes, com a qualidade do ser do nosso filho. Será que nós respeitamos a opção sexual dos nossos filhos? Será que nós respeitamos a vontade dos nossos filhos no curso que quer tirar ou na profissão que quer desempenhar? E depois os filhos vão se fechando muitas das vezes, não partilham, não dialogam, batem-nos com a porta na cara se for preciso, exigem. E isto é violência dentro dos nossos lares, em que nós temos que aprender a travar. Temos aqui, eu lembrei-me de um livro que era O Pequeno Ditador, e é o que eles são. Isto é o desrespeito máximo. Quantas vezes a criança faz birra, berra, para levar a dela avante, impõe a sua vontade. Quantas vezes nós vemos isto e nós estamos a violentá-los, se não os orientarmos, se não os educarmos. Porque nós precisamos, eles estão na nossa casa para ter uma direção, para ter uma orientação. E nós estamos a fabricar o futuro violador, o futuro delinquente que vai abusar da família, dos outros, na rua, em todo lado. É eu quero, posso e mando, sem regras, sem diretrizes. E nós precisamos saber parar a tempo. Então, será que têm razão os que proclamam o fim da instituição familiar? No âmbito da família, encontramos tudo aquilo de que se necessita para evoluir. Deus não se equivoca, jamais comete erros. As posições familiares, como sejam, como estejam, guardam formidáveis contribuições para que os seus elementos aprendam a enfrentar e superar desafios, para que logrem superar a si mesmos. Então, a família é a célula da sociedade. Vimos o quadro que vai aparecendo de uma forma ou de outra, se não na nossa casa, na nossa rua, na nossa cidade. E nós às vezes perguntamos, meu Deus, porquê? Mas Deus não se engana. Nós temos que vir à Terra para encontrarmos-nos conosco próprios, para aprendermos, para evoluir. Então será que Deus quer estes quadros de violência? É uma pergunta que nós podemos fazer. Se nós estamos para superar os nossos desafios, para nos vencermos a nós próprios, claro que não é isso que Deus quer. Porque Deus não quer a nossa infelicidade. Deus dá-nos os meios para que nós nos possamos libertar e não nos comprometer. Porque se nós continuamos na violência, nós continuamos a comprometer cada vez mais. E não é essa a ideia de virmos à Terra. Não é essa a ideia de nós reencarnarmos. A ideia é nós sabermos os nossos limites, nós conhecermos a nossa posição, nós trabalharmos com o diálogo, nós ajudarmos o outro a crescer. Por isso,
Numa situação destas, nós nunca dizemos deve-se divorciar ou deve-se manter em casa com aquele companheiro ou com aquela companheira. Porque todos nós, sofrendo violência doméstica em nossa casa, nós temos a obrigação de procurar ajuda. Devemos procurar um médico, psicólogo, assistente social, o atendimento fraterno, o padre da freguesia, o pastor do nosso credo, seja como for. Nós devemos procurar ajuda. E mesmo que haja uma separação, não quer dizer que agora eu vá detestar aquela pessoa. Não, eu posso ajudar a que ele se trate, a que ele arranje realmente forma de se libertar das suas problemáticas. Agora, isso é que nós estamos aqui a fazer na Terra. É para que nós nos possamos ajudar uns aos outros. Por isso é que o filho vem como filho para eu orientar, e nós casal, e nós pai e filho, e nós a sogra, e nós o primo, e nós o irmão, nós vimos para limar as nossas arestas. Para nós verificarmos que alguma coisa não está bem, haja um pedido de ajuda, haja um sítio onde irmos, sabermos que vamos parar a situação, que vamos amenizar para que nós possamos viver um pouco melhor. Pelo menos não na aflição constante que muitas das vezes vivemos com a violência doméstica. Como pode viver bem um casal terreno se vive marcado pela necessidade da prova e da expiação? Cá está. Como a Terra é um planeta de provas e expiações, os casamentos estão inseridos nos processos provacionais expiatórios. Não significa que os cônjuges deverão viver-se estapeando às turras, ferindo-se reciprocamente, de modo a justificar sua união de provas. Não é porque o meu casamento seja difícil que eu agora vá andar à paulada. Ou que eu vá andar a agredir-me constantemente. Porque como nós vimos, a agressão acaba por ser um dilacerar a nossa alma. Nós temos que realmente ver que estamos na Terra, se há alguma coisa que possamos fazer para termos uma caminhada um pouco mais feliz. O casamento é de provas quando há várias limitações a superar. Se o casal está enfrentando suas lutas, segundo orientam as leis de Deus, o matrimónio é perfeito porque está cumprindo as suas finalidades num mundo ainda longe da perfeição. É que os casamentos desenganem-se, porque não há casamentos perfeitos. Há sempre qualquer coisa, mesmo que nós pensemos, estou num casamento, que tudo corre bem, há sempre problemas colaterais dentro das próprias famílias. E nós estamos ali, se em meu lar, se na minha casa, tudo corre às mil maravilhas, é porque eu estou ali para ajudar um outro familiar, que são um irmão, um primo, qualquer coisa. Todos nós estamos aqui na Terra para nos ajudarmos uns aos outros. E é isso que nós vamos ter que ir enfrentando. Qual é a finalidade do matrimónio? É realmente nós, juntos, ir superando as nossas dificuldades. É ir orientando os filhos conforme podemos. Claro que vamos cometer muitos erros. Claro que eu cometi muitos erros. Eu vou-vos dizer, esta palestra, uma pessoa fica e diz, mas afinal de contas, os erros que eu cometo diariamente, também os cometo. Só que temos que saber parar. Só que temos que ter esta consciência de que nós estamos aqui para ser felizes e não vale a pena estarmos a comprometer constantemente. Há que saber parar. A família é o alicerce da sociedade. Como preparar homens de valor para o amanhã sem essa base? Criança sem orientação é marginalização à vista. Eu gostei muito desta imagem
Claro que aqui o agressor está na figura de pai, mas podia ser a figura da mãe. É que nós, se permitirmos que o outro nos desrespeite, nós não estamos a fazer bem nem a nós nem ao outro. A nossa família não está, o nosso lar não está a corresponder ao que devia ser feito, que era a educação dos nossos filhos. E nós vamos desvirtuando a educação porque estamos a levar as crianças à violência. Estamos-lhe a mostrar que o normal é o que é normal. Porque a normalidade no lar é o respeito, é o vivermos em paz. Claro que eu não tenho que concordar tudo. Por isso é que eu estou na família. Tem que haver cedências, tem que haver entendimentos. Mas eu estou ali para educar os meus filhos. É uma das funções do lar. Para além do meu crescimento, eu sou a responsável pelos meus filhos. O que é que eu estou a dar aos meus filhos? Que orientações estou a dar? E por isso é um basta de violência. Não vamos falar mais da violência, porque a violência é uma realidade, mas nós vamos ter que sair dela. E é essa a proposta que nós hoje trazemos. O que é que eu posso fazer para ter uma vida feliz? E gostei muito desta de Snoopy que diz: não é o amor que sustenta o relacionamento, é o modo de se relacionar que sustenta o amor. Eu achei isto maravilhoso, porque nós temos é que mudar de conduta. Nós às vezes dizemos: eu gosto muito dele, eu amo tanto, mas eu não sei como é que ele se transformou assim, ele ou ela ficou assim. E acabamos por nem sequer fazermos queixa, porque calamo-nos, porque o outro nem vai acreditar que ele é assim. Mas nós não mudamos de conduta, nós não nos abrimos, não vamos buscar sequer ajuda e continuamos na mesma, até que o dia em que nós acabamos por explodir, acabamos por ser tão violentos, acabamos por muitas das vezes acabar nos mídia com problemas passionais, porque não houve um parar, não houve uma mudança de conduta que é necessário haver. É preciso diálogo, é preciso afeto, temos que ter muita paciência e haver respeito. E este respeito, garanto-vos que não é egoísmo. Este respeito tem que começar por nós próprios. Nós temos que ter a noção do respeito, não deixar passar o limite. Eu tenho que me respeitar a mim, porque não é o outro que me vai respeitar. Sou eu que tenho que me respeitar e eu tenho que pôr os limites. Também não gosto. Não gosto que me firas, não gosto que me insultes, não gosto que me estejas a denegrir. Não gosto dessa tua atitude que é abusiva para com os filhos. Nós temos de estar atentos. E o respeito. E depois respeitar os nossos filhos que nos foram entregues por Deus. E temos que os respeitar. Porque amor também é isso. Não é só dar, para eles terem, a eles aprenderem a palavra respeito. É a mudança de conduta que nós temos que fazer na nossa casa. E, portanto, agora é o convite à oração. A importância da oração no lar. A família é o núcleo básico da sociedade e onde reencarnam os espíritos a fim de continuar seu processo de evolução. É nela onde se processam os encontros de antigos afetos e desafetos para o necessário crescimento espiritual. Olha, é por isso que nós tanto discutimos. Porque temos hábitos, costumes, tanta coisa diferente. Porque nós, alguns, vimos do passado já afetos uns dos outros. Buscamos esta família que agora vai ser a nossa família com almas a nossas afins. Ai, foi tão meu amigo, era tão bom, éramos tão afins. E somos os afetos. Mas também vêm os nossos desafetos do passado, para que no seio da família aprendamos a respeitar, a tolerar, a compreender e a perdoar. E é por isso que nós temos que lhes dar
essa atenção da educação, da orientação àquela criança, àquele ser. E nós só podemos dar aquilo que temos. Como é que eu vou dar uma orientação a um filho se eu não sigo essa mesma orientação? Eu preciso também de me orientar espiritualmente. Então, para que é que será importante a oração no lar? O uso da oração no lar torna-se precioso auxílio no fortalecimento dos laços de amizade, de respeito e de amor, seja do casal, seja dos demais membros da família. Jamais se deve utilizar o encontro de oração no lar para lavar roupa suja, para asperezas recíprocas ou para ácidos reproches, a fim de não conspurcá-lo, fazendo perder sua finalidade. Ou seja, quantas vezes as nossas discussões, as nossas brigas começam por um nada. Uma questão simples, qualquer uma. Às vezes é motivo para que haja aquela briga, uma briga danada. Claro que nós estamos ali na casa, na nossa casa, estamos nós, o casal. Mas estão muitas outras entidades connosco que se vão ligando a nós conforme o nosso estado de alma. Eles vão-se ali ligando conforme o nosso estado de alma. E nós, com o uso da oração, nós vamos tendo entidades ao pé de nós que nos vão ajudar ao fortalecimento dos nossos laços de amizade. Porque se nós tivermos o hábito da oração, temos ali irmãos fraternos que nos vão proporcionar a amizade e esse respeito entre o casal, entre a família. Pois se eu não cultivo esse estado de alma, eu vou estar cercada de quem? De entidades que gostam da discórdia, de entidades que vão querer o meu mal-estar, de entidades que me querem prejudicar, que vão fazer com que aumente a briga. No lar, será um momento de reencontro, de reeducação, de repensar as propostas do bem, do belo e do bom. Nós estamos a ler, fazemos a leitura. Aquela leitura convida-nos a seguirmos um determinado roteiro. A leitura que nos vai calhar naquele dia, tal e qual hoje a leitura inicial, ela convida-nos a uma reflexão. E é essa reflexão que nós vamos fazendo. Claro que a par, nós vamos fazendo aquela reflexão, vamos conversando, vamos dialogando. Claro que não é para lavar roupa suja, porque se vamos começar ali a dizer, estás a ver o que aqui diz? Olha, vês, tu é que fazes mal. Claro que estamos a afastar os amigos espirituais e a convidar que entrem em nossa casa aqueles também que ainda não têm o conhecimento. Se algum dos familiares sentir a presença de um desencarnado, deve-se realizar uma prece pelo espírito. Importante observar que não devem ocorrer manifestações mediúnicas em nenhuma etapa da realização do Evangelho no lar. Eu já vou explicar a seguir como se faz o Evangelho no lar. Ao estarmos em oração em casa, às vezes, porque estou a sentir, já estou a ter um arrepio. Tudo bem, então vamos parar, vamos fazer uma oração. Pode ser, pode não ser. Por que não fazer uma oração? Vamos fazer. Até de agradecimento, se for realmente um irmão tão afim que nós até temos saudades daquele familiar. Vamos fazer uma oração. Devemos fazer a oração. Agora estar ali, vou ver, porque vamos agora invocar para fazer, e que agora o outro é médium, e vamos falar e vamos fazer perguntas. Não, isso é reprovável. Porque não é o local, não é a hora,
não é o sítio. E o Evangelho no lar não é para isso. Não é para que andemos a invocar espíritos e aproveitar e estar a fazer uma reunião mediúnica. A reunião mediúnica não é para ser feita em casa, não é para ser levada na brincadeira. É uma coisa muito a sério e não é para andarmos a brincar. O Evangelho no lar. Nós hoje oferecemos um marcadorzinho de livros a cada companheiro, mas há mais lá fora. Se quiserem, podem passar pela Dona Graça, pela Marília, lá fora na banquinha, que há lá mais. Podem levar à vontade. Esse marcadorzinho de livros fala de como se deve fazer o Evangelho no lar. É o convite que nós fazemos aqui para acabarmos realmente. Claro que não vamos acabar de todo com as guerras, com as dissidências, mas vamos clarear o nosso caminho. Vamos criar uma onda de luz, uma onda de ternura dentro de nossa casa. Nós, ao longo da semana, vamos aparecer circunstâncias em que vamos parar e vamos dizer: espera, eu li isto, estava isto no meu Evangelho, esta semana calhou-me isto, por alguma coisa me calhou esta leitura. Claro que devemos fazer a leitura todos os dias da manhã, a oração da manhã. Era bom que antes de iniciarmos qualquer atividade do nosso dia-a-dia, na nossa vida, nós fizéssemos uma oração. A oração de agradecimento ao final do dia. Mas o Evangelho no lar é um momento em que nós devemos escolher, portanto, vamos escolher o dia e a hora certa. Vamos combinar, se possível, com o nosso companheiro, se possível com as outras pessoas que vivem em casa. Mas se eu viver sozinha, eu posso fazer sozinha. Tenho aquela hora certa para me reunir, se possível em família, se não reunir-me eu com os amigos espirituais e Jesus, que se fará presente de certeza absoluta na minha casa, para que possamos fazer uma prece inicial. Eu normalmente tenho um livrinho em que faço uma leitura inicial, antes da prece, faço a leiturazinha, faço uma prece inicial pedindo a proteção dos amigos espirituais de Jesus, faço uma leitura do Evangelho. Como estou normalmente com o meu marido, fazemos um comentário sobre a leitura e se vemos que temos a tendência, a princípio tínhamos a tendência de particularizar, fomos cortando isso, hoje já não particularizamos. No princípio acabamos quase por cair nesse erro, mas vamos parar para não entrarmos em divergências, que não é esse o interesse. E no final fazemos a prece de encerramento, agradecendo o amparo espiritual. Aqui, normalmente, também procuro que a luz que esteja na minha casa, que a luz, que os amigos espirituais possam levar, expandir essa luz pela casa dos vizinhos, dos amigos, do resto da família. 30 minutos no máximo, quando estamos sozinhos, 15 minutos chegam para estarmos com Jesus, para estarmos com os amigos espirituais. É fundamental, é um ato precioso para a nossa vida. Benefícios para a família que realiza o Evangelho no lar. Para já vemos que há uma luz intensa que entra do mais alto. A casa fica protegida. Há higienização do lar, há mais união de família, há um despertamento da fraternidade. Nós passamos mais a preocupar-nos com o outro, com a partilha. Amplia o conhecimento do Evangelho de Jesus e da doutrina e acabamos por perceber tanta coisa que nós desconhecemos e fazemos muitos erros porque desconhecemos o que é bom, o que é o bem. Proporciona o amparo necessário para enfrentar as dificuldades.
Elas vêm, as dificuldades vêm, as dores vêm. Costuma-se dizer, as chatices vêm, venham elas de que forma for, mas vêm. Só que nós, com a oração, nós vamos ganhar uma força, uma coragem para tomadas de decisão que têm que ser feitas. Porque nós, como vimos da violência atrás, havia ali muito de mágoas, porque não se tomavam decisões. E nós, com a oração, vamos ter força para tomar decisões. E leva ao padrão vibratório dos participantes, tornando-os mais acessíveis à influência dos amigos espirituais. Há alguém na casa que não o quer, mas nós vamos envolvê-lo com as nossas orações. Não vamos violentá-lo, não o vamos obrigar a vir ao nosso Evangelho no lar. Não quer, não vem, não o vamos violentar. Mas vamos envolvê-lo com as nossas orações, com a nossa prece. E com o tempo, ele vai sentir mais essa influência dos amigos espirituais. Ele vai sentir, vai estar mais permeável aos bons ensinamentos, aos bons conselhos. E trago aqui um poema de Jesus em casa, de Chico Xavier. Só vou pôr os óculos porque... O culto do Mestre em casa é novo sol que irradia a música da alegria em santa e bela canção. É a glória de Deus que vaza, o dom da graça divina que regenera e ilumina o templo do coração. Ouvida a bênção da prece, na sala doce e tranquila, a lição do bem cintila como um poema a brilhar. O verbo humano enaltece a caridade e a esperança. Tudo é bendita mudança no plano familiar. Anula-se a malcrença, a frase é contente e boa. Quem guarda ofensas perdoa, quem sofre agradece à cruz. A maldade escuta e pensa, e o vício da rebeldia perde a máscara sombria, toda névoa faz-se luz. Na casa fortalecida por semelhante alimento, tudo vibra entendimento sublime e renovador. O dever governa a vida. Vozes brandas falam calmas. É Jesus chamando as almas ao reino do eterno amor. E então, que brilhe a vossa luz. Jesus já dizia que nós éramos deuses. Precisávamos era de fazer brilhar a nossa luz. E nas contendas nós apagamos essa luz. Mas quando nos abrimos à espiritualidade, quando oramos, quando fazemos o bem, quando conseguimos espargir de alguma forma o entendimento, a paz, a esperança, a alegria, a vontade de viver, a nossa luz brilha. Passamos nós, portanto, essa caminhada. Uma boa noite para todos. Na página 39. Página 39.
14. Natal. Vamos orar. Mergulhados que estamos na psicosfera dos amigos espirituais, inspirados sobre a doçura do Evangelho de Jesus, unidos e reunidos em Teu nome, Senhor da vida, nós Te agradecemos a oportunidade que nos envolve. Mergulhados, Senhor, em reflexões profundas do lar aonde renascemos, o lar que construímos e o lar que almejamos, que sonhamos, constatamos, celeste amigo, que viajando de retorno para a terra, somos confrontados com as nossas realizações em experiências anteriores. Defrontamo-nos, Senhor, com os corações amigos e dóceis de outrora, mas também com outros que nos pede paciência e tolerância, amor nas suas mais diversas manifestações, para entender, para compreender o que podemos oferecer, o que podemos receber. Ah, doce amigo Jesus, quando hoje aqui analisamos a nossa atitude, a nossa postura, os nossos relacionamentos dentro do cadinho da sociedade que o Senhor nos confiou, que é o nosso lar, nós queremos Te agradecer a presença deste lar em nossa vida. Nós queremos, Senhor, dizer-Te o quanto Ele representa para nós como estrutura harmoniosa, sólida, duradoura, na construção dos nossos passos a caminho da paz e da felicidade. Evocando os nossos lares, Senhor, aqui mentalizados e irradiados,
pelos corações e pensamentos de tantos de ambos os planos da vida. Nós queremos dizer-te, Senhor Jesus, que precisamos muito aprendermos uns para com os outros, que precisamos ainda de muito treino e exercício para praticarmos o teu Evangelho dentro do próprio lar. Queremos dizer-te, Senhor, como foi importante e ainda é os exemplos dóceis, afáveis, de criaturas pacificadoras em nosso convívio, que nem sempre nós soubemos corresponder, agindo com a mesma integridade. Nós queremos dizer-te, Senhor, que se porventura ainda não somos este homem, esta mulher, este filho ou este pai, realmente fraterno e dócil aos teus ensinos, nós queremos afirmar-te, doce Jesus, que nós em verdade, no fundo, nós desejamos ser, e por isso nós suplicamos que a tua misericórdia infinita, apiedando-te das nossas limitações e inferioridades, nos permita o esforço contínuo de nos tornarmos melhores do que em verdade somos. Faze, doce amigo, do nosso lar a chancela, a embaixada de paz na terra, a começar por nós próprios, no relacionamento junto àqueles que merecem de nós o respeito e o amor fraternal que a vivência doméstica nos pede. Permita-nos, doce amigo Jesus, que inspirado nos teus santos e doces exemplos, possamos representar junto a tantos outros corações o exemplo que tanto esperam de nós. Usa, Senhor, de todos esses recursos para que possamos promover a excelência da renovação que a nossa terra tanto necessita, começando no seio, no cadinho doce, querido e fraterno do lar de cada um de nós. Usa, Senhor, das tuas bênçãos para que, extravasadas em nossas ações, levemos a outros corações a alegria de te conhecer e viver hoje e sempre. Fica conosco, Senhor Jesus.